Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos amigos do YouTube. Meu nome é Wellington, um prazer ter você aqui nesse vídeo. E no vídeo de hoje nós vamos dar uma olhada nos fundos de papéis, fundos de CRI, que estão oferecendo uma boa oportunidade de compra neste momento. Todo mundo que acompanha o mercado de fundos imobiliários viu que o ano passado fundos que distribuíram muito dividendos por causa da inflação. Depois veio a inflação, começou a ser controlada e houve momentos de deflação, ou seja, houve, se eu não me engano, 3 meses seguidos em que a inflação foi negativa. Significa que esses fundos que distribuem utilizando a inflação como indicador, distribuem dividendos utilizando a inflação como indicador, alguns não tiveram dividendos para distribuir, tiveram que distribuir caixa. Outros que têm proteção até distribuíram alguma coisa por causa da proteção. Mas a verdade é que, devido à redução desses dividendos, a diminuição, esses dividendos foram diminuídos em relação ao que eles estavam pagando meses antes, algumas pessoas começaram a vender os fundos achando que a inflação ia ser, a deflação ia durar para sempre e que esses fundos já não iriam voltar a distribuir dividendos volumosos, grandes, fartos, como estavam distribuindo. E como estamos falando de Brasil e sabemos que no Brasil a inflação é normal, praticamente todos os meses normalmente tem inflação, é raro haver deflação, a expectativa para esse ano é que esses fundos voltem a aumentar os dividendos. Portanto, neste momento podem estar oferecendo uma boa oportunidade de compra. Vamos então dar uma olhada nos fundos que seriam boas opções, utilizar a nossa estratégia, que é a estratégia BB, de fundos bons e baratos. Ou seja, nós vamos analisar os fundos que estão mais descontados em relação ao patrimonial, principalmente se tratando de fundo de papel. O VP é uma métrica mais importante do que no fundo de tijolo, é mais realista. E vamos ver então os que estão mais descontados em relação aos melhores distribuidores de dividendos durante o ano de 2022. Portanto, são os últimos 12 meses. Vamos analisar o dividend yield dos últimos 12 meses. Só atualizando a carteira, hoje estamos com a carteira menos 1,47 e o Ibovespa 3,53, ok? E os dividendos nesse mês até agora 147,30, portanto, se eu não me engano, há um fundo que ainda falta declarar. Portanto, provavelmente esse mês de janeiro não devo chegar a R$ 150 de dividendos, mas depois eu faço um vídeo mostrando para vocês os dividendos do mês. Vamos então analisar os fundos de papel. Vamos aqui a busca avançada. Fundos de certificados de recebíveis. Vamos então procurar fundos de papéis. Dividendo não interessa, PVP não interessa, mas interessa um patrimônio. Eu quero fundos que tenham no mínimo, vou colocar 99, peraí, 99 milhões, ou seja, eu quero fundos que tenham pelo menos 100 milhões, 990, 990, 99 milhões. Quero fundos que tenham pelo menos 100 milhões e uma liquidez diária aí. O que seria uma boa liquidez? Pelo menos uns 100 mil reais. Vou colocar então 100 mil, 10 mil, 100 mil. Pelo menos uns 100 mil reais significa que se você tiver 100 mil reais, em 1 ou 2 dias você consegue comprar todo esse valor nas cotas desse fundo, em cotas desse fundo, sem alterar muito o valor. Se o fundo tiver uma liquidez inferior ao valor que você quiser investir, significa que você vai aumentar, vai haver muita oferta de compra, vai aumentar o valor do ativo, ok? Então vamos buscar e temos aqui uma lista de fundos que tem pelo menos 100 milhões de patrimônio e pelo menos 100 mil de liquidez diária. Vamos baixar então essa planilha e vamos trabalhar aqui essa planilha. Portanto, para questões, aí, deixa eu selecionar tudo, questões didáticas, vou aumentar o tamanho da letra. O que me interessa? O ticker e abriu tudo. Algumas coisas não me interessam, portanto eu vou tirar. Não. Aqui.
Percentual em caixa não me interessa, vou tirar. Patrimônio me interessa. CAGR vou tirar. Gestão, número de cotas, CAGR dos últimos 3 anos, vou tirar. Pronto, assim tem aqui os valores que me interessam. Vou então introduzir aqui filtros. Colocar uma corzinha na primeira linha para ficar diferente. Exatamente. Muito bem. O que nós vamos analisar? Dividend yield. Queremos então, valor patrimonial por cota, vou reduzir. Queremos então fundo que tenha um melhor dividend yield. Então vou colocar do maior para o mais pequeno. O RZAC tem o maior dividend yield com 18,61. Então eu venho aqui, vou inserir, vou colocar uma cor diferente para ser diferente. E vou colocar uma nota no melhor dividendo para o dividendo mais pequeno. Então vou colocar aqui valores. Vou preencher automático. Exatamente. Portanto, selecionei o dividend yield, dei uma nota para o melhor dividend yield. Nota número 1, segundo, dei uma posição, na verdade. Posição número 1, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, e assim por diante, segundo o dividend yield dos fundos. E agora, venho aqui em PVP, e no PVP eu quero o mais descontado para o que está mais caro. Então, vou colocar o valor do mais pequeno para o maior. E aí, vou colocar a mesma coisa, vou inserir aqui uma tabela, vou mudar a cor, e vou colocar uma nota do mais descontado para os menos descontados ou os que estão mais caros. Coloquei uma nota. E agora, vou inserir uma nova tabela, uma nova linha, nova coluna, desculpa. Até vou alterar a cor aqui para ficar mais didático. Colocar um azulzinho. E aqui eu vou fazer a soma da primeira posição, ponto e vírgula, com a segunda, com a primeira posição. Então, a primeira posição do PVP mais a primeira posição do dividend yield. E aqui vou jogar para baixo, ele vai somar. E agora eu vou selecionar do menor para o maior. O que isso significa? Que eu vou pegar os que está mais descontado, o dividend yield. O que tem maior dividend yield recebeu uma nota pequena, uma posição, estava em primeiro lugar. O que está mais descontado também está em primeiro lugar. Portanto, se eu juntar 1 mais 1 dá 2. Portanto, de 2 para cima, o valor menor, de 2 para a partir de 2, que seria o mínimo, o valor mínimo, eu tenho o melhor distribuidor de dividendos dos últimos 12 meses, mas que está mais descontado neste momento, ok? Então, vou colocar do menor para o maior. E assim temos, então, aqui, 2, 3, 4, 5... Cor, mudar a cor. Vou colocar aqui os 5 melhores fundos. Melhores não, nada aqui é recomendação de compra, lembrando, mas os 5 fundos que estão mais descontados neste momento e que foram os melhores distribuidores, pagadores de dividendos dos últimos 12 meses. HCTR está em primeiro lugar, portanto, ele estava em oitavo no dividend yield, mas está em primeiro no preço sobre valor patrimonial, no desconto em relação ao valor da carteira. Portanto, recebeu 9 pontos. A seguir, temos o HSAF11, que estava em 13º de dividend yield, mas estava em terceiro com o desconto do PVP, então tem 16 pontos. O BARI11 estava em 12º com o dividend yield, mas em quarto no PVP, então tem 16 pontos. O RBHG estava em quinto no dividend yield, mas em 12º do desconto, então tem 17 pontos. E o BTCI, não conheço esse fundo, mas ele estava em 19º no dividend yield e estava em sexto no desconto patrimonial, portanto 25 pontos. Se nós continuarmos aqui, fundos que eu conheço, por exemplo, o PORD11 é um fundo muito conhecido, estaria em sétimo, a primeira linha não conta, portanto estaria em sétimo na nossa lista. O ABIT11 estaria em nono, o DEVA11 o ABIT em oitavo,
O DEVA 11 em nono e o VSLH, que eu tenho na carteira, por exemplo, está em 10º lugar. Vamos ver aqui, por exemplo, onde é que estaria o MXRF. Ó, o IRDM, olha que interessante, está em posição 38, nem consigo falar, 38º. IRDM, portanto, estaria no dividend yield, estaria em 0,81, em 31º, e na posição 32 no desconto do PVP. Portanto, ele está muito próximo ao valor patrimonial. Eu não encontrei o MXRF, deixa eu procurar então. Recherche. Está em francês o meu Windows. MXRF está em último. Aqui nesse caso estaria em último da lista, porque ele está acima do valor patrimonial. Portanto, o dividend yield estaria na posição 45 e no PVP na posição 43. Portanto, estaria no último da lista fazendo a média. O MXRF estaria no último da lista em termos de desconto em relação aos dividendos. Portanto, o que seria boas opções hoje? HCTR. Aí você tem que abrir, vem aqui no Status Invest, tá bem? Só para ficar interessante. Olha, o HZAF estava em que posição? Segundo. Vou abrir o HZAF. E o que você quer? Você quer um fundo que tem um portfólio interessante, tem fundos imobiliários e tem aqui fundos na carteira. Portanto, tem várias CRIs na carteira, tem aqui 2 páginas, portanto, tem quase 20 fundos, quase 20 CRIs na carteira, portanto, ele é diversificado. Tem aqui um fundo também, deve ser renda fixa, e também investe em outros fundos imobiliários. Portanto, seria um fundo diversificado, e é isso que você quer. Você não quer um fundo que tenha pouca diversificação, porque aí o risco que você estaria correndo seria muito grande se der problema em algum dos ativos do fundo. Portanto, nós queremos fundos diversificados. Por exemplo, se eu pegar o MXRF, vamos ver que ele tem quantas páginas de ativos financeiros? Tem 7 páginas, portanto, ele tem quase 64 ativos na carteira, ok? Também tem ações relacionadas. Ele tem um fundo bem maior, claro, mas é um fundo bem mais diversificado. Então, que você estaria diversificando bem mais a carteira do que com o RZAF. Mas, por exemplo, o HCTR, posso pesquisar aqui. Esse eu sei que é um fundo grande, diversificado. Se nós viemos aqui no portfólio, vamos ver que ele tem várias páginas também de ativos financeiros. 7 páginas, 10 páginas, 13, 15, portanto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 149 ativos na carteira e está em primeiro lugar na nossa posição em relação ao desconto. Está com desconto patrimonial de quase 18. Podemos abrir aqui, indicadores. PVP 082. 082 significa que ele está com 18% de desconto em relação ao que vale os ativos que estão na carteira do fundo. Portanto, relembrando, fundos que estão descontados neste momento, mas que são excelentes pagadores de dividendos: HCTR, HZAF11, BARI11, RBHG11, BTCI11, também não conheço, mas você dá uma olhada, lê o relatório gerencial do fundo, é importante, porque às vezes os dados no Status Invest podem não estar atualizados. Lê o último relatório gerencial do fundo para ter noção dos ativos que estão na carteira do fundo. E se fizer sentido para você, pode ser uma boa oportunidade de investimento neste momento, porque está descontado, está com 12% de desconto em relação ao valor patrimonial neste momento. Muito obrigado por ver esse vídeo. Não esquece de deixar um like. Se você tiver algum desses fundos na carteira, deixa um comentário. Gostaria de saber, o pessoal que investe nesses fundos, ou quais são os fundos de papel que estão descontados e que você está investindo neste momento. Também gosto de saber onde é que o pessoal está investindo e ter boas indicações de novos fundos para estudar. Muito obrigado por ver esse vídeo e até o próximo vídeo.